Olá, queridos irmãos. Estamos de volta à aula da Escola Bíblica Dominical da Reconciliação, dando continuidade ao livro de Daniel. E mais especificamente, hoje veremos os capítulos 5 e 6 do livro de Daniel. Oremos. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, pelo texto que iremos ler e estudar. Obrigado, Senhor, pela escola bíblica, Pai, pela oportunidade que temos, Senhor, de falar a respeito das Sagradas Escrituras. Dá-nos, Senhor, o Teu Espírito Santo, que Ele nos auxilie, que Ele nos ensine, que Ele nos ajude, Senhor, na compreensão do texto sagrado, Pai. No nome de Jesus, é assim que eu oro e te agradeço. Amém. Bem, vejamos. Desde o início do livro de Daniel, fizemos uma visão panorâmica do livro e entramos de forma mais específica, como eu disse, porque esse livro nos permite estudá-lo seccionadamente e de uma forma mais detalhada, por ser um livro com 12 capítulos e um livro com uma estrutura que nos permite fazer o que não podemos fazer com Ezequiel, que é um livro mais extenso, e levaríamos muito tempo. Eu gostaria muito de conduzir Ezequiel dessa forma também, mas aí vamos conduzir Daniel e continuar. O 5º capítulo do livro de Daniel traz um momento descrito nesse livro carregado de muita tradição, né? É um texto muito conhecido, e ele fala de um rei blasfemo, né? Um rei que dá um banquete para os 1000 principais do seu reino. Então, assim, as 1000 pessoas que ele escolhe como sendo as pessoas de maior expressão, estavam com ele ali. E ele dá um banquete, e esse banquete é regado a muita bebida e orgia, porque na realidade, quando se fazia isso, os povos que se avizinhavam àquela região, cultuava-se muita divindade, o paganismo estava sempre presente em tudo isso. E aí, em um certo momento, o rei Belsazar, é assim que está descrito, manda buscar os utensílios que o seu pai, Nabucodonosor, trouxera de Jerusalém, os objetos do templo, e eles bebem e eles se utilizam desses objetos sagrados nessa noite de orgia. E aí a Bíblia diz que de repente uns dedos começam a escrever na parede, e a Bíblia também registra que o semblante do rei descai, né? A surpresa é tão grande, o temor é tão grande, que ele se abala de uma forma que a Bíblia descreve esse abalo como que alguém que está sem controle nenhum, pois está relatado no texto sagrado que ele tinha descontrole inclusive das pernas, os joelhos batiam um no outro. Então você imagina, para isso acontecer, há realmente um nível muito forte, né? Há um abalo realmente considerável no emocional do rei. E o rei manda chamar, pede ajuda logo, né? Manda chamar sábios, adivinhadores, encantadores, que eram aqueles que o auxiliavam nessas questões. Dito isto, ninguém consegue adivinhar, ninguém consegue ter noção do que estava ali descrito, né? E aí, em algum trecho, logo após, a rainha mãe entra nesse espaço onde estava vendo essa festa, esse banquete, essa orgia toda, e lembra que havia um homem, e lembra de Daniel. Quem era Daniel? Que nele habitava o espírito dos deuses santos. E começa a descrever a importância de Daniel.
e Daniel é chamado. E quando Daniel chega, Daniel olha e diz que não tinha problema nenhum, porque ele conhecia e ele iria adivinhar. E ele diz que as palavras que estão descritas lá, que era Mene, Mene, Tekel, Parsim. Então, vejamos. Medido foste, pesado e achado em falta, e teu reino será dividido. Então, ele apresenta ao rei o que estava descrito ali. E o rei, como tinha prometido que a quem adivinhasse tornaria terceiro no reino, ou seja, daria a ele a maior importância entre todos aqueles que governavam junto com ele, então abaixo dele viria logo essa pessoa. E ele honra Daniel. Daniel, inclusive, disse que não precisava que ele guardasse os presentes, guardasse os favores, mas o rei honra, né, Daniel com o que prometeu fazer a quem adivinhasse. E nessa mesma noite esse rei morre. Dito isto, a gente vai ter um outro aspecto desse trecho. Desde o começo do livro nós estamos acompanhando essa narrativa. O livro de Daniel, como a gente já explicou em outras vezes, é um livro dividido entre histórias e visões. O livro de Daniel, se a gente levar em consideração o estilo literário, ele divide opiniões porque na Bíblia judaica ele está nos escritos, ele não está entre os proféticos, e na nossa Bíblia ele está como um livro profético. Mas se a gente também olhar para alguns estudiosos, nós vamos ver que tem aquela linha mais ortodoxa que se prende à tradição judaico-cristã e que não tem absolutamente nenhum problema em acreditar a Daniel a autoria do livro e aceita sem maiores problemas a data que é proposta para o livro. Mas se nós levarmos em consideração os críticos modernos, a quem eu prefiro não seguir, prefiro a ortodoxia, como eu venho falando, mas a gente precisa conhecer também as considerações que são feitas por outros estudiosos, e eles entendem que Daniel pode não ser o autor e que a data do livro pode ser do século II a.C., um período em que havia uma certa instabilidade, o povo muito desmotivado, e esse livro vem para animar. Até porque esse livro ele tem um estilo literário apocalíptico, e ele é considerado assim também pela tradição, mas o que eu quero trazer com esse comentário é que o que divide a opinião de alguns críticos modernos é que eles se prendem ao fato de, quando buscam na história, não existir nenhum rei chamado Belsazar. Mas se a gente atentar para o texto, a gente vai ver que o método mais conservador e ortodoxo encontra base bíblica para respaldar de que ali Belsazar não era o rei, e sim um príncipe. Porque o texto descreve de entrada que quem estava na orgia eram os 1000 mais importantes do reino e suas mulheres. Então, se ele estava ali, suas mulheres e concubinas também estavam, quem estava ali era o rei e a sua mulher. Esse rei que estava ali, ou seja, o regente que ali estava, era na realidade o filho do rei Nabonido,
que estava na Arábia e tinha deixado o filho no seu lugar. Portanto, o rei naquele momento era Belsazar, mas o verdadeiro rei era Nabonido. Isso é importante a gente entender, para que a gente possa entender também que quando a arqueologia achou um cone de Nabonido, isso é um achado científico registrado, alguém pode fazer até uma busca na internet para saber o cone de Nabonido, e vai ver que houve um achado arqueológico que respalda o texto bíblico. O texto sagrado é respaldado por isso. Depois, o próprio texto bíblico, usando uma ferramenta poderosíssima que é um entendimento de que na hermenêutica a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Então, a primeira regra hermenêutica para o texto sagrado é que a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Então, o próprio texto, a sequência do texto, começa a nos dar informações importantes. Vejamos a primeira. Daniel, ou aquela pessoa que iria ser agraciada com os presentes por adivinhar o que estava acontecendo e decifrar aquelas palavras, seria o terceiro. Então, se seria o terceiro, havia um rei. Outro trecho é que quando a rainha mãe se adentra à orgia, ela está dizendo que a rainha mãe, e é ela quem diz, Nabucodonosor, teu pai. Então, estes textos é que dividem a opinião. Primeiro, não haveria um rei Belsazar. E depois, porque eles vão se prender ao fato de que Belsazar não era filho de Nabucodonosor. Mas aí é o seguinte, a própria rainha mãe disse, Nabucodonosor, teu pai, era a rainha mãe falando. E ela era uma viúva, possível viúva de Nabucodonosor, que casa com Nabonido, que era realmente o rei. Então vejamos o seguinte, aí há respaldo para três coisas. Primeiro, para o fato de que, se Daniel ia ser o terceiro, havia um rei. E aí, quem estava ali? Belsazar estava ali como príncipe, o filho do rei e regente naquele momento. E segundo ponto, é que a palavra pai no Antigo Testamento tinha muito a ver com ancestral, com descendente. E aí não haveria nenhuma controvérsia, porque Belsazar era sim um descendente de Nabucodonosor por parte de mãe, porque quem estava ali era a rainha mãe, possível viúva de Nabucodonosor. Então esses textos vão nos ajudar a dar crédito à tradição judaico-cristã de que sim, Daniel é o autor do livro e que sim, é possível que o livro inteiramente tenha sido escrito no 6º século a.C. Amém? Há realmente um outro ponto que traz muita dúvida sobre o livro de Daniel, porque ele é escrito em 2 idiomas, ele é escrito no hebraico e ele é escrito no aramaico. E essa parte que nós estamos lendo é escrita em aramaico. Mas vejamos o seguinte, tudo que está acontecendo aí, nada mais, nada menos, era o cumprimento de tudo que Daniel tinha adivinhado no sonho de Nabucodonosor. Porque essa noite, o rei, logo após esses acontecimentos, depois que Daniel revela o que estava escrito na parede, o rei morre. E é nesse contexto onde toda a nação está acéfala, sem governo, porque todos os principais 1000 estavam ali numa orgia. E enquanto isso, Dário vai estar tomando a Babilônia, porque há uma história, né? Está escrito que ele desvia o curso do rio Eufrates, e todo o seu exército passa no leito do rio seco para ter acesso à Babilônia, uma cidade inexpugnável. Mas é dessa forma que ele consegue invadir, e ele toma a Babilônia, e aí acontece o que estava descrito lá quando Daniel adivinha o sonho de Nabucodonosor, que a estátua nos ombros e nos braços, essa parte do peito da estátua era de prata, e os 2 braços da estátua de prata era exatamente essa forma, era o reino que sucederia o reino de Nabucodonosor, que seria de prata, e esses 2 membros seria
o domínio medo-persa. Né? Então, é assim que os fatos se sucedem. Esse trecho narra um momento onde objetos sagrados do culto são utilizados dentro de uma orgia pagã em meio ao pecado. E Deus exerce juízo nesse momento. E Deus manda essa escrita na parede. E a consequência disso é que o rei morre. E um outro reino domina sobre a Babilônia. E aí começa um reinado que logo após vai descrever um outro capítulo que nós vamos estudar. Amém? Esse é o capítulo 6. Como eu venho dizendo, vocês podem, no início dessa aula, dar uma pausa, agora dar uma outra pausa, né? Ler os textos, ler o capítulo e depois acompanhar comigo esse resumo, onde a gente explica não só o que está acontecendo em relação ao texto, como também a visão crítica e a visão ortodoxa sobre o que diz o livro. Quando a gente vai para o capítulo 6, que é a história de Daniel na cova dos leões, é um outro texto muito conhecido, e você vai ver o seguinte: Daniel era um homem já de pelo menos 80 anos, era um homem velho, esquecido, e ali, como ele, mais uma vez, era um homem em destaque, Deus o mantém sempre na nobreza. Ele sai da nobreza em Jerusalém e é mantido na nobreza por Nabucodonosor e é mantido mais uma vez no governo que sucede no novo reino como um homem importante. Deus honra esse homem de uma forma tremenda pela qualidade moral, pela integridade desse homem, pela fidelidade dele, do seu comportamento. E é isso que ele faz, utiliza-se desse homem de uma forma muito especial. E aí, logicamente, o ciúme aflora e se monta um plano para que Daniel seja morto e instancia o rei a decretar de que alguém se orasse para um outro Deus, se orasse para qualquer outra divindade que não fosse para o rei, seria jogado na cova dos leões. E onde Daniel morava tinha uma janela virada para Jerusalém. E 3 vezes por dia Daniel estava ali nas suas orações. E aí eles registram isso, mostram ao rei, denunciam Daniel, caluniam, fazem uma acusação para Daniel. E o rei se vê num beco sem saída, porque ele faz um decreto. O decreto ele não podia revogar. E o rei tem que cumprir o seu decreto. Esse rei é descrito como Dário. Dário passa a noite em claro. A Bíblia diz que Dário jejuma, buscando como livrar Daniel dessa situação. Logo de manhã, Dário já tinha colocado Daniel na cova dos leões. Ele acorda muito cedo e vai para lá. E ele chama por Daniel. E Daniel diz que o seu Deus enviou o seu anjo, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. E ele manda que Daniel saia alegre e manda que seja colocado ali naquele lugar todos aqueles que tramaram contra Daniel, suas mulheres e filhos. E a Bíblia diz que eles nem tinham chegado no fundo da cova ainda, e os leões já tinham devorado eles. Tudo isso vai trazer também para os críticos da literatura bíblica uma dúvida de que não tem um rei Dário. Dr. Russell Shedd, no seu comentário, ele lembra que a palavra Dário pode ser um título ou mesmo ser um governante, porque o rei de verdade era Ciro. E um outro ponto é o seguinte: o fato dele não conseguir desfazer o decreto
é uma outra parte do texto que corrobora com essa interpretação de que Dário era um subregente ou um título dado a alguém importante no governo, que estaria ali naquele lugar, no lugar de Ciro naquele momento. Então, e por isso ele não podia desfazer o decreto. São interpretações que alguns comentários trazem para esse texto. Então, primeiro a gente vê o seguinte: a fidelidade de Daniel, ela não muda em meio às circunstâncias. Daniel já velho, mas a integridade desse homem, ela não muda. Ele se mantém íntegro, ele se mantém compromissado e ele se mantém ativo no seu devocional 3 vezes ao dia. Não importava as circunstâncias, ele estava ali orando. Esse texto mostra a gente e nos anima a sermos perseverantes, a sermos crédulos, confessionais e organizados em ter uma agenda devocional para Deus. Leitura bíblica, oração, meditação, jejum são importantíssimos para o dia a dia daquele que crê em Deus. Crer em Deus é muitíssimo importante e é a base de tudo. Mas nós precisamos das práticas espirituais que vão nos fortalecer, que vão nos ajudar, que vão nos manter ligados a isso. Quando a gente relaxa e os momentos ruins vêm, geralmente o nosso emocional vai pilotar o barco, vai tomar as rédeas. E quando a gente menos espera, a gente já está tomando atitudes que não devia. E eu já me peguei muito fazendo isso. Não estou aqui dizendo como quem de cátedra traz um ensinamento. Eu sou tão aluno quanto qualquer um aqui. Aliás, talvez mais do que muitos aqui. E por isso me uno a todos vocês na condição daquele que precisa muito ser conduzido pelo Espírito Santo, mas também pelas boas práticas que a gente vê com todos os exemplos bíblicos. Eu desafio você a se unir a todos aqueles que têm boas práticas de devocional, leitura bíblica, oração, meditação, jejum. Amém? Que Deus te fortaleça. Eu te aguardo na próxima aula. Veremos a segunda metade do livro, a partir do capítulo 7 até o 12. Até. Deus a todos abençoe.